Se você perder o emprego amanhã, o que sobra? Parece uma pergunta simples, mas ela tem o poder de desmontar certezas, expor fragilidades, principalmente, revelar o que realmente sustenta a sua vida. A maioria das pessoas nunca para pensar nisso de verdade. Elas acordam, trabalham, recebem, pagam contas e repetem esse ciclo como se fosse eterno. Mas não é. E quando esse ciclo quebra, o impacto vai muito além do financeiro. O problema não é só perder o salário. O problema é perceber que talvez você nunca construiu nada além dele. Então, antes de continuar ouvindo, responde com sinceridade: se tudo parar amanhã, você tem algo que continua? Ou tudo desmorona junto? A verdade é que muita gente construiu a própria vida em cima de algo que não controla. Um emprego pode acabar. Uma empresa pode fechar. Um chefe pode simplesmente decidir que você não é mais necessário. E aí? O que você leva disso tudo? Experiência? Talvez. Mas experiência sem direção não paga contas. Contatos? Depende. Muitas relações profissionais só existem enquanto você é útil conhecimento? Isso sim tem valor, mas só se você souber transformar em algo prático. O problema é que a maioria das pessoas não constrói pensando nisso. Elas vivem no automático, como se a estabilidade fosse garantida. E aqui vai um ponto que pode incomodar: estabilidade não existe. Existe apenas a sensação de estabilidade. Você pode ter um emprego fixo, carteira assinada, benefícios, anos de empresa. E ainda assim estar a uma decisão de distância do zero. Isso não é pessimismo, é realidade. E ignorar isso não te protege, só te deixa despreparado. Agora pensa comigo: por que algumas pessoas passam por situações difíceis e conseguem se reerguer rápido, enquanto outras ficam travadas por anos? Não é sorte. Não é talento mágico. É a construção. Algumas pessoas, mesmo sem perceber, foram acumulando ativos invisíveis ao longo do tempo. Habilidades, mentalidade, rede de contatos, capacidade de adaptação. Elas não dependem de um único pilar. Se um cai, outros sustentam. Já quem nunca pensou nisso acaba descobrindo da pior forma. Perde o emprego e junto vai a autoestima, a rotina, o senso de valor. Porque, no fundo, aquela pessoa não era só alguém que trabalhava naquele lugar. Ela era aquilo. E quando aquilo some, sobra um vazio difícil de lidar. Então vamos trazer isso para algo prático. O que deveria sobrar se você perder o emprego amanhã? Primeiro, habilidades reais. Não aquelas que só funcionam dentro de uma empresa específica, mas habilidades transferíveis. Comunicação, resolução de problemas, organização, capacidade de aprender rápido. Essas são as que te acompanham em qualquer cenário. Se você não está desenvolvendo isso, está ficando vulnerável. Segundo, conhecimento aplicável. Saber coisas é útil, mas saber usar o que você sabe é o que gera valor. Informação parada não muda nada. O que muda é a execução. Você consegue pegar o que sabe e transformar em algo que alguém pagaria? Se a resposta for não, você tem um problema. Terceiro, uma rede de contatos de verdade. Não é sobre ter 1000 conexões vazias. É sobre ter pessoas que conhecem seu trabalho, confiam em você e lembrariam de você quando surgir uma oportunidade. Isso não se constrói pedindo favor. Se constrói entregando valor ao longo do tempo. Quarto, alguma forma de independência. Isso não significa largar tudo e virar empreendedor do dia para a noite. Significa começar a criar alternativas. Uma renda extra, um projeto paralelo, algo que te dê opções. Porque quem só tem uma fonte de renda está sempre em risco, mesmo que não perceba. E aqui entra uma parte que muita gente evita: responsabilidade. É fácil culpar o mercado, a economia, o chefe, a empresa. E sim, fatores externos existem. Mas focar só nisso não resolve nada. O que você controla é o que você faz com o tempo que tem hoje. Você está investindo em algo que cresce ou só mantendo o básico para sobreviver? Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo. E essa é uma das desculpas mais comuns.
Só que tempo não aparece do nada, ele é priorizado. A questão não é se você tem tempo, é onde você está colocando ele. Horas em redes sociais, vídeos aleatórios, distrações. Tudo isso vai somando. E no final do mês, você investiu muito tempo em coisas que não te aproximam de nenhuma segurança real. Agora, não confunda isso com viver em paranoia. A ideia não é você passar o dia com medo de perder o emprego. A ideia é você viver preparado. Existe uma diferença enorme entre ansiedade e estratégia. Ansiedade te paralisa. Estratégia te fortalece, e tem mais um ponto importante: identidade. Muitas pessoas se definem pelo que fazem profissionalmente. Eu sou isso, eu trabalho com aquilo. E não há problema nisso, até o momento em que isso vira a única definição. Porque se isso acaba, quem você é? Se você não tem uma resposta além do seu cargo, você está se limitando demais. Construir uma identidade mais ampla muda tudo. Você deixa de ser apenas alguém que ocupa um lugar e passa a ser alguém que cria valor. E isso ninguém tira de você. Pode mudar o cenário, pode mudar o ambiente, mas a base continua. Vamos falar de dinheiro também, porque não dá para ignorar. Se você perder o emprego amanhã e não tem nenhuma reserva, a pressão é imediata. E sob pressão, você não escolhe bem. Você aceita o que aparece. Isso te coloca de volta no mesmo ciclo, sem evolução. Ter uma reserva não é luxo, é estratégia. É o que te dá tempo para pensar, escolher e agir com calma. Agora, eu sei que nem todo mundo consegue guardar dinheiro fácil. Mas aqui entra outro ponto direto: organização. Muitas vezes não é só quanto você ganha, é como você usa. Pequenos ajustes ao longo do tempo fazem diferença. E não, isso não vai resolver tudo sozinho, mas é parte do processo. Se você juntar tudo isso, habilidades, conhecimento, contatos, alternativas, identidade e organização, você começa a construir algo sólido. Não perfeito, não imune a problemas, mas muito mais resistente. E aí voltamos à pergunta inicial: se você perder o emprego amanhã, o que sobra? A ideia não é te assustar, é te acordar. Porque quanto antes você pensar nisso, mais tempo você tem para construir algo que realmente te sustente. O erro não é estar em um emprego. O erro é depender completamente dele. O emprego pode ser uma ferramenta, um meio, um passo. Mas não pode ser a base inteira da sua vida. Então, a partir de hoje, começa a observar sua rotina com mais honestidade. O que você está construindo além do seu trabalho? O que você está aprendendo? Quem você está conhecendo? Que portas você está abrindo? Porque no final, não é sobre evitar problemas, é sobre estar pronto quando eles aparecerem. E aqui vai um desafio simples: se você tivesse que recomeçar do zero amanhã, por onde começaria? Se você não sabe responder isso, esse é exatamente o ponto que você precisa trabalhar. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Pequenas ações consistentes ao longo do tempo criam uma base forte. E quando algo inesperado acontecer, porque em algum momento vai acontecer, você não vai estar perdido. Você vai estar preparado. No fim das contas, perder o emprego não deveria significar perder a sua direção. Se isso acontece, é porque sua direção nunca esteve clara. E clareza é algo que você constrói, não algo que aparece do nada. Então não espere o choque para agir. Use essa pergunta agora, enquanto está tudo normal. Porque é no normal que você constrói o que vai te salvar no extraordinário. Se você gostou deste vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, e nunca esqueça, o sucesso começa com um simples passo: acreditar em si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.